slide, que não vai servir para nada para vocês, mas eu falo com muita profundidade. Tá? Mas é legal. A gente vai marcar um dia aí, tá, gente? Quando passar toda essa loucura aí agora, para a gente se reunir aí pessoalmente e celebrar aí, né, a volta ao convívio, ok? Faço questão aí de marcar com vocês, tá? Com todos vocês. Sei lá. Legal. Um petisco, tomar uma cerveja, um guaraná, sei lá, o que vocês quiserem aí. Vamos sim. Tá? Deixa só terminar o semestre aí, já semana que vem já começa a normalizar as coisas, e aí a gente vai marcar assim, eu faço questão, tá? Por favor. Sem dúvida. Gente, vamos lá então. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a questão de localização varejista, tá? Uma das grandes questões hoje em dia também de sucesso de um negócio não é só a questão envolvendo o negócio em si, né? Mas também a questão do ponto, da localização. É engraçado isso. Eu cito um exemplo que me chamou muito a atenção há uns 2 anos atrás. Do lado tem um boteco aqui na Faria Lima que chama Pirajá, tá? É muito famoso Pirajá, uma cerveja maravilhosa, um joelho de porco a pururuca, então, que nem se fala. E a cachaça é boa demais. E do lado do outro lado da esquina desse Pirajá, ficava um outro barzinho. E tempo vai, tempo vem, nunca decolou um negócio ali. No tempo que eu frequento Pirajá, eu vi ali uns 5 negócios tentar e não conseguir prosperar. Aí você fala, puxa, será que é o ponto ou o que é? Na verdade, foi o quê? Foi a pessoa pegar um negócio e tentar adequar ao ponto, e não olhar o ponto como também um fator estratégico e de sucesso do negócio. Porque o local era pequenininho, era apertado, e o cara queria montar um bar. E foram 3 ou 4 bares. Sendo que você tinha o Pirajá do outro lado, que já é um bar muito bom, é um bar de tradição, é um bar que tem bons petiscos. Poxa, você vai entrar para concorrer com um local que já tem uma clientela bem estabelecida, que já tem uma situação muito bem definida, não dava certo. Pois bem, e ali começou uma hamburgueria chamada Vinil, há 2 anos e meio atrás. Essa hamburgueria chamada Vinil. E qual não é a minha surpresa ao observar que essa hamburgueria se tornou um point gigantesco, com fila grande para comer o hambúrguer dos caras. Ou seja, e é um ponto pequenininho. Só que o que ele observou? Ele observou, poxa, não tem um hambúrguer ali do lado. Quem vai no Pirajá não vai para comer hambúrguer. O Pirajá não vai vender hambúrguer ali. O Pirajá é petisco, é cerveja, é chopp, é cachaça. Do outro lado tinha um Habib's, e de repente ele falou, opa, aqui é um ponto onde realmente vale a pena eu investir nessa questão da hamburgueria. E o negócio decolou. Então, o que eu estou querendo dizer com vocês, com essa história, é que, do ponto de vista de gestão de varejo, a localização do varejo é também uma variável estratégica de sucesso ou de fracasso, se você não souber como adequar essa variável. Então, nesse sentido, a importância da localização ela é fundamental. Como vocês estão vendo aí no PowerPoint aí de vocês, né? Eu costumo dizer que é a primeira consideração do consumidor no processo de escolha da loja. Tá? Professor, não está aparecendo o PowerPoint, não. Não? Opa. Não. O que está aparecendo? Só o senhor. Só você. Para mim, Espera aí, vamos de novo. Para mim está aparecendo. Vê se aparece agora. Maravilha? Então, a gente costuma dizer que a importância da localização é fundamental. Por quê? Porque a localização, gente, vai permitir
criar diferenciais competitivos, tá? Ela vai ajudar você a montar o mix varejista, ela vai permitir que você forneça algumas vantagens para o consumidor, e mais do que isso, se você não souber administrar muito bem essa localização, ela vai gerar mais desvantagem competitiva do que vantagem competitiva. Por exemplo, gente, hoje, quando vocês saem, por exemplo, para jantar, imagine que voltou tudo ao normal, você vai jantar. Uma coisa que as pessoas pensam hoje no jantar, qual é? Esquece o prato, esquece isso. Vamos pensar do ponto de vista da localização. Você quer um local que te traga uma certa segurança, você colocar um aconchegante, que não fique aquele garçom ali querendo já logo que você saia da mesa. Você quer ficar num ambiente gostoso. Justamente. Mas, além disso, por exemplo, todos vocês, hoje em dia, quando vocês vão olhar o ambiente, vocês vão olhar isso, mas, ao mesmo tempo, também vocês olham, por exemplo, será que eu vou conseguir estacionar meu carro? Será que eu consigo chegar ali facilmente? Será que dali eu consigo ir facilmente para a minha casa? Tem acessos tranquilos? Tudo isso também é um ponto fundamental para a localização de um centro varejista, por exemplo. Tá? Então, quando a gente pensa nisso, né, é muito comum, muitas vezes, a gente pensar em regiões de mercado agrupadas por aquilo que a gente chama de por regiões demográficas, por exemplo, né? Se olha um país como a China, ou a América do Sul, o Brasil e assim por diante, você está olhando isso por uma região e caracterizando essa região por um determinado centro varejista. Como, por exemplo, quando a gente pensa a região ali de Bauru. Pensou na região de Bauru, ali de Jaú. Qual é o centro varejista ali que é a referência? Só um minutinho, gente, que eu vou pegar uma água, esqueci. Enquanto vocês tentam responder essa minha pergunta. Voltando aqui. Falou em Bauru e em Jaú. O que vem para a cabeça de vocês? É uma região, por exemplo, de um mercado varejista de sapatos femininos. Ali a região de Jaú. Ela é a região de grande produtora de sapatos femininos. E sapato masculino, onde é? Região de Franca, por exemplo. Tá? Então, quando você pensa nessas questões de localização, você fala, poxa, se eu fosse montar uma fábrica, uma indústria varejista para produzir sapatos em larga escala, de repente eu pensaria em montar para essas regiões. Por quê? Porque, como já é uma região desenvolvida, todo mundo está lá, todo mundo vai buscar lá isso daí, e, por conseguinte, eu tenho algumas vantagens ali, de estar me localizando no mercado, de estar me posicionando no mercado. Ok? Por outro lado, você pode também ter o que a gente chama de áreas de comércio. Já as áreas de comércio são regiões menores, do ponto de vista geográfico, tá? Estão dentro de uma região de mercado, e, nesse sentido, você vai ter ali um comércio já muito bem desenvolvido. Por exemplo, quando você olha aqui em São Paulo, você pensa, por exemplo, na zona cerealista. O que é a zona cerealista?
Alguém já visitou a zona cerealista de São Paulo? Boa noite, John. Não. Por exemplo, se todos vocês quiserem comprar tâmara, nozes, frutas secas, como é que fala aquilo lá? Amêndoas e assim por diante, é um dos melhores lugares para se comprar aqui em São Paulo. Por quê? Tem muitos produtores e, mais do que isso, muito barato. Muito barato. Então, vale muito a pena as pessoas irem, por exemplo, ali conhecer a região da zona cerealista. Ou, por exemplo, ir no Mercadão Central. Ou, por exemplo, se vocês querem buscar quem vai casar, por exemplo, quem vai casar. Tem uma rua só de noivas aqui em São Paulo. Não sei se vocês sabem, existe uma rua aqui perto de Pinheiros, que é uma rua só especializada em fechaduras e portas. Então, também é uma área de comércio, onde uma loja do lado da outra, a especialidade é fechadura e porta. Francisco, mas por que eu iria para um lugar desse? Ora, se eu tenho um produto diferenciado, com um preço diferenciado, com um serviço diferenciado, eu sei que boa parte dos meus consumidores vão frequentar essa região. E, portanto, se eu tenho capacidade de competição, é ali que eu vou me instalar, e não num outro local diferente. Ok? E assim começam a surgir essas áreas de comércio. Quando você olha, por exemplo, pensou em restaurantes. Todo mundo pensa na Vila Madalena, por exemplo, né, como um point ali de alguns restaurantes. E assim por diante. Então, a gente chamaria isso de uma área de comércio. Então, quando você pensa na decisão de localização do seu comércio, da sua localização varejista, você sempre vai fazer uma análise, que a gente fala de uma análise top-down, de cima para baixo. O que é essa análise top-down, tá? De cima para baixo? É justamente vocês olharem, tá? Vocês olharem uma macro localização. Então, uma vez que você definiu o seu negócio, definiu a estrutura do seu negócio, você vai pensar lá o seguinte, né? Selecionar uma região, né, de mercado onde você pretende atuar. E a partir daí, você vai de cima para baixo, afunilando essa sua escolha. Então, você vai fazer o que ali? Vai chegar na microlocalização. Então, ali a identificação, avaliação e seleção do comércio, e depois a identificação, avaliação e seleção de local para aquela loja que você quer. Então, não é, às vezes, as pessoas falam, eu vou montar um negócio aqui perto da minha casa porque eu acho que vai dar certo. Não, não é assim que funciona. Não é assim que funciona. Você tem que pensar se realmente aquilo que você está oferecendo, ou aquele produto, ou aquele serviço que você está oferecendo, do ponto de vista de varejo, se enquadra dentro daquela região. Se enquadra dentro daquele perfil. Então, essa decisão da localização, como eu disse a vocês, é uma variável estratégica fundamental. Ok? Então, quando a gente pensa nessa questão, a gente poderia pensar no seguinte, né? Imagine que vocês vão abrir aí, por exemplo, uma padaria, que é uma empresa varejista. Quais seriam as informações que vocês precisariam tomar do ponto de vista decisório para definir o local? Para definir o local de uma padaria. Uma primeira informação, quantidade de concorrentes que tem na região. Essa é uma informação fundamental. Quantas padarias existem na região, de tal forma que eu posso entrar ou não nesse mercado. Então, quando a gente olha isso, existe um conjunto de variáveis aí que a gente tem que levar em consideração. Então, que pontos são fundamentais a serem considerados? Eu costumo dizer, senhoras e senhores, que isso aqui é como se fosse um checklist da organização da ideia de vocês. Então, primeira coisa que vocês têm que pensar, existe mercado para que eu possa lançar esse meu produto? Então, a existência de mercado é a primeira pergunta que vocês vão fazer. Segundo, qual é o nível de competição nessa região que eu estou definindo?
como minha região aí, onde eu vou vender o meu produto ou meu serviço. Então, você tem que analisar o nível de competição. Quantas padarias, por exemplo, quantos supermercados, ou whatever, tem naquela região. Terceiro, tem local para que eu possa colocar o meu negócio ali, ou seja, a disponibilidade de um local viável e acessível? Uma outra coisa, qual é o custo de aquisição disso? Você vai pagar um aluguel ou você vai comprar um imóvel, gente? A maioria das vezes vale mais a pena você alugar um imóvel do que você adquirir. Porque você tem que levar em consideração o custo do dinheiro do tempo. Vocês estão vendo isso com a professora Mônica lá em finanças. Vocês sabem que o dinheiro tem um custo, que é dado pela taxa de juros. Então, muitas vezes, um preço, um valor que você vai despender na compra de um imóvel, aplicado, pode te dar um retorno acima do valor daquele aluguel. Então, muitas vezes, vale mais a pena você alugar um imóvel do que adquiri-lo. Uma outra questão, acessibilidade, gente. Acessibilidade, ou seja, eu consigo estacionar ali na loja? Um dos grandes problemas hoje em dia de muitos comércios varejistas, gente, é justamente o seguinte, você não consegue estacionar seu carro ali na loja. E pior de tudo, você não consegue achar na redondeza um local para parar o seu carro. Aí você tem que deixar o carro no estacionamento. Então, a pessoa, às vezes, que vai comprar um produto, um serviço na sua loja, eu vai pensar, poxa vida, peraí, eu já tenho o custo do deslocamento, eu ainda tenho o custo de pagar um estacionamento naquele lugar para comprar alguma coisa que, de repente, cujo valor é inferior ao custo do deslocamento e o custo do estacionamento. Então, a acessibilidade é fator também determinante, que está intimamente relacionado com essa questão do estacionamento. Outra questão, eu tenho disponibilidade nesse local para estabelecer mídias para minha comunicação? Existem certas regiões que colocam aspectos legais que não permitem que você se utilize de meios audiovisuais ou de placas e outras mídias para divulgar o seu produto, o seu serviço. Então, todos esses fatores são fundamentais na consideração do ponto, tá, que você vai montar o seu negócio. Uma vez que você resolveu essas questões, você tem que analisar o mercado. Quando a gente pensa pelo mercado, lembra, o mercado é o quê? Um local onde você tem compradores e você tem vendedores, ou seja, você tem oferta e demanda. E mais do que isso, o mercado, e o mercado, gente, o pessoal fala, o mercado é cruel. Não, o mercado não é cruel. O mercado é o mercado. Ele não é bom, ele não é ruim. Não é nem bom nem ruim. Na verdade, ele faz o quê? Ele analisa, ele leva em consideração preço e quantidade, gente. Então, quando vocês vão montar um negócio, vocês têm que fazer um estudo de mercado, tentando entender se existe demanda para aquele seu produto ou para aquele seu serviço. Tá? Então, isso é fundamental. E como é que você vai identificar esse mercado, gente? Como é que você vai identificar esse mercado? Fazer isto não é trivial, tá? Não é uma coisa simples, não é uma coisa fácil de fazer. Mesmo para nós, economistas, que lidamos com essas questões, analisar o mercado do ponto de vista quantitativo é uma tarefa extremamente complexa. Tá, gente? É extremamente complexa. No entanto, a gente dá para pensar um pouco sobre isso. Tá? Primeiro, a gente tem que levar em consideração ali qual é o tamanho da população. Então, isso é uma variável ali fundamental. Quando a gente está pensando na população, é o tamanho do seu mercado. Poxa, Francisco, eu estou montando, de repente, uma quitanda que vai vender ali legumes, hortaliças, essas coisas. Então, o meu mercado é o bairro onde eu vou me localizar. É a região ali próxima do meu bairro. Eu quero montar uma cervejaria aqui pequena, entendeu? Para o bairro. Então, poxa vida, legal. Se é uma cervejaria
ali para o bairro, você vai ter que olhar o seguinte, né? Qual que é o tamanho da população, qual é a densidade populacional. A densidade populacional é diferente do tamanho da população, tá? Densidade quer dizer o seguinte, tem mais prédios ou tem mais casas? Se tem mais prédios, é uma região mais densamente povoada, não é isso? Então você tem mais pessoas ali, naquela região, próximas do seu ponto de venda. Próximas do seu ponto de venda. Eu, por exemplo, aqui perto da minha casa, no bairro aqui do lado, eu moro no Alto de Pinheiros, do lado aqui tem o Alto da Lapa. E aqui do Alto da Lapa tem uma cervejaria que é muito interessante, ela chama Beer for You. E ela é uma portinha pequenininha, gente. Mas é incrível que, antes do Covid, estava lotado aquela cervejaria. Tinha gente lá dentro e gente fora, e tomando cerveja que não acabava mais. Mas por quê? Porque é uma região extremamente, densamente povoada. Muito prédio, muito próximo um do outro. Não tinha uma cervejaria ali. Ao montar aquela cervejaria, ele satisfez o quê? Um certo mercado consumidor que gostaria de tomar cerveja, bater um papo, e dá para ir e voltar a pé sem o risco de sofrer alguma infração por causa da lei seca, por exemplo. Tá? Então também, mas a questão é, beleza, Francisco, mas qual é o tipo de cerveja que ele está oferecendo lá? A cerveja que ele oferece ali é uma cerveja de alta qualidade, gente. Não é uma Brahma, não é uma Antártica, é uma cerveja dessas daí de micro cervejarias, ou de cervejarias aí artesanais. Então, mais encorpada, com gosto, com sabor e assim por diante. E, portanto, o preço dessa cerveja é muito mais caro. Então, ele está olhando ali um extrato socioeconômico, tá? Ele está analisando o extrato socioeconômico e o poder de compra ali para a região dele. Então, essa terceira variável é fundamental, que é o extrato socioeconômico e o poder de compra. Você não vai querer montar, de repente, uma cervejaria dessas que eu estou falando, numa região mais de periferia. Pode ser que, de repente, você você não venda. Você não vai ter cliente para isso. Você não vai ter cliente para isso. Então, isso que é o interessante. Ok? Outra questão, a renda disponível. Né? O status socioeconômico, o poder de compra, também está relacionado, então, com a renda familiar e a renda per capita disponível. Então, isso também vai determinar ali qual é o poder de compra. As ocupações, nível educacional, distribuição etária, tudo isso, senhoras e senhores, são variáveis que você vai levar em consideração para determinar ali ou identificar qual é o seu mercado, qual é o seu público-alvo. Então, se a gente fosse olhar uma sequência de perguntas, essas que vocês estão vendo aí na tela de vocês, seriam as sequências de perguntas que vocês têm que responder para entender o que é esse mercado. Ok? Então, por exemplo, esse gráfico aqui que vocês estão vendo agora aqui da cidade de São Paulo, por exemplo, é um gráfico que o IBGE faz, tá? Sobre pesquisa de varejo, tentando classificar as regiões de São Paulo, da cidade de São Paulo, pelo tipo de classe. Classe A, B, C, D e E, e assim por diante. Tá? Então, cada uma dessas cores representa um tipo aqui de classe social. Então, por exemplo, é uma coisa que vocês podem usar, uma informação grátis, que está lá disponível, pública no IBGE, que vocês podem utilizar, por exemplo, para avaliar ali o tipo de classe social. Francisco, mas eu vou olhar classe D, classe C? E por que não? É uma classe extremamente consumidora, gente. É uma classe que movimenta bilhões de reais por ano. Por exemplo, há algum tempo atrás, ninguém olhava, por exemplo, gente, os negros como uma classe consumidora de alto poder aquisitivo.
E, de repente, estudos mostraram que esse pessoal, existem produtos específicos para cabelos, por exemplo, deles, que nenhum mercado levou em consideração. E, de repente, quando um olhou, viu que isso daí é fantástico, era um mercado potencial gigantesco. Existe um mercado potencial gigantesco, por exemplo, para homossexuais, e que ninguém dá valor. Tá? Então, eu não estou olhando aqui do ponto de vista preconceituoso, pelo amor de Deus, não é isso. Mas eu estou dizendo o seguinte, que às vezes você tem que olhar para alguns critérios que fala, poxa, esse pessoal não está sendo atendido por produtos ou serviços. Ok? Então, isso é uma coisa muito interessante quando a gente vê. Tá? Por exemplo, a distribuição por faixa etária. Essa aqui é a distribuição, por exemplo, da população por faixa etária aqui em São Paulo, para vocês terem uma ideia. Então, hoje, se vocês forem ver quem são aqui os grandes estratos consumidores, né, vocês veem que coisa interessante, né? O pessoalzinho aqui que vai de 24 até os seus 50 anos é a grande faixa consumidora aqui, ó. É a grande faixa consumidora. Então, você poderia falar, poxa, eu vou olhar, eu vou focar esse grupo. Ah, não, Francisco, eu, de repente, tenho um produto, hoje em dia, voltado aqui para o pessoal de maior idade. Por exemplo, hoje em dia, né, tem que se olhar esse pessoal aqui, porque esse pessoal aqui vai ser o pessoal de alto poder de consumo aí na frente. Lembre-se, daqui 20 anos, 30 anos, seremos nós aqui. E se seremos nós essa faixa consumidora, e o país está ficando velho, essa mudança aqui, ela vai ocorrer. Isso daqui que é assim, na verdade, vai estar aqui assim. Vai ter pouca gente com faixa etárias pequenas e muita gente aqui com maior idade. Então, o potencial de consumo desse pessoal aqui é muito grande. Ok? Quando você também olha aí os contrastes, né, da composição etária por região, isso também é muito interessante. Você pode olhar isso daí. Ah, eu vou olhar, por exemplo, o pessoal de maior idade. Não, peraí. Tá? Mas aonde você está olhando isso, cruzando isso com a sua região, tá? com a sua geografia. Isso é fundamental. Por exemplo, aqui olhando o Jardim Paulista com o Grajaú, se vocês observarem esses dois gráficos, vocês vão ver que tem diferenças significativas. Se você olha o Grajaú, por exemplo, a faixa etária aqui, que vai de 0, tá, até 45 anos, ou próximos 50, é o grande mercado consumidor aqui do Grajaú, tendo poucos idosos. Agora, quando você olha o Jardim Paulista, por exemplo, vocês veem que tem menos crianças, menos jovens, menos adolescentes e muito mais pessoas com meia idade ou idosos. Então, de repente, você fala, o meu produto é um produto voltado mais para o jovem e para o adolescente. Eu quero colocar isso no Jardim Paulista. Opa, peraí, você está se colocando isso numa região que não é a região adequada de repente. Então, vocês têm que cruzar todas essas variáveis para determinar onde vocês vão montar o seu negócio. Ok? Por exemplo, né, quando se olha também a questão da alocação do orçamento familiar entre baixa renda e alta renda, ou o percentual dos gastos aí por setores, isso também vocês têm que olhar. Esse dado, por exemplo, é disponível no IBGE. O IBGE dá essas informações para vocês. Então, muitas vezes vocês não precisam nem procurar consultoria. O próprio IBGE tem lá isso disponível para vocês, por estado. Então, olhando aqui a região de São Paulo, quando você olha ali, por exemplo, uma classe D, né, que tem uma renda ali mensal por domicílio que vai de 400 a 800, o grande gasto desse pessoal aqui é com alimentação. É com alimentação. Agora, quando você olha uma classe A, por exemplo, o grande gasto deles, ó, é aquisição de veículos, ó, é educação, são esses daqui que têm o maior peso. E olha só o varejo aqui, né, o peso do varejo contra a classe D. Então, vocês veem, gente, que a depender do negócio, então você vai cruzar todo esse conjunto de informações para definir muito bem o seu negócio. Dando continuidade, ó, você pode buscar também fontes de informação. Onde buscar essas fontes de informação, tá, gente? Vocês podem buscar fontes primárias, que é muito mais difícil. O que é a fonte primária? Você vai lá e faz uma pesquisa de mercado. Isso é muito custoso, é muito caro. Você tem que contratar uma equipe boa para fazer isso,
E mesmo assim, né, às vezes pode não dar certo o resultado que você está querendo. Então, às vezes, eu recomendo muito mais buscar aí fontes secundárias de informação. O que são essas fontes secundárias? São bases de dados já previamente pré-estabelecidas. Então, vocês podem buscar ali publicações, tá, governamentais, institucionais, específicas com entidades de classe, a base de dados em autarquias, municípios, o próprio governo do estado, o governo federal tem informações, e aí dentro disso você vai buscar lá IBGE, Fundação SEAD, a base de dados da RAIS, por exemplo, universidades que têm muitos estudos, tá, entidades patronais, associações patronais, tá, e assim por diante. Então, todas essas fontes vocês têm que buscar para resolver o problema de vocês aí. Ok? Então, essa geodemografia, que eu costumo chamar, ela vai justamente nos permitir determinar qual seria aí a melhor forma, o melhor local para você montar o seu negócio. E hoje em dia, tá, existem softwares que fazem isso, por exemplo, como o SIG, que são sistemas de informações geográficas, tá, o Geographic Information System, e que combinam, tá, vários mapas ou várias imagens com informações dessas regiões estudadas. Então, ele vai cruzar ali, naquela região, a idade, a faixa etária, a renda média e assim por diante. Então, ele faz esse cruzamento de informações e projeta isso. Ou seja, ele vai colocar num mapa essas informações que você caracterizou aí por região, entendeu? Por área de comércio, por informação demográfica, população, renda e assim por diante, tá? E isso vai permitir que vocês consigam verificar rapidamente quais seriam aí, então, as diferentes áreas de comércio, os diferentes aspectos sociodemográficos, e, ao mesmo tempo, determinar qual seria o melhor local para vocês montarem o seu negócio. Por exemplo, isso daqui seria, por exemplo, um plot que esse software faz, por exemplo, por micro-regiões de interesse, tá? Então, olhando ali, por exemplo, né, regiões que são de maior interesse, por exemplo, do ponto de vista de consumo de varejo. Então, por exemplo, o que está mais alaranjado, mais forte, é o que tem aqui, então, um potencial de consumo muito maior, por exemplo, de produtos de varejo como supermercados. Quanto mais claro, menor esse potencial de consumo. Então, isso daqui, por exemplo, já daria uma informação, se você fosse montar um supermercado, onde você poderia pensar em montar esse supermercado, tá? Levando em consideração essa geodemografia, ou seja, a densidade populacional, o poder aquisitivo dessa pessoa ou dessas famílias, a classe social, a renda e assim por diante. Ok? Uma vez isso, você vai analisar também seus concorrentes, tá? E nesse sentido, você também tem que avaliar ali qual que é o nível de ação concorrencial dentro dessa região. Tá? Olhando se essa região já tem um comércio varejista saturado ou se existe ainda potencial de crescimento para uma determinada linha de produtos sua ou uma linha de serviços. Ok? Então, essa saturação do varejo, ela pode ser classificada em subsaturada, tá? Ou seja, a área de vendas para determinado produto já está abaixo das necessidades da população dos consumidores da sua área, então ainda tem um potencial de crescimento. A saturada, ela já atendeu as necessidades, super saturada excede já. Então você fala, poxa, aqui eu não posso entrar, porque já tem muito concorrente e eu serei mais um aqui. Eu serei mais um concorrente, então não vale a pena, ok? Outra questão, dá para calcular isso? Existem maneiras de calcular isso, como, por exemplo, é o índice de saturação do varejo, chamado ISV, que ele analisa o potencial de vendas por metro quadrado numa região aí, ou numa área de vendas. Tá? Levando em consideração, então, o quê? Determinado produto ou linha de produtos. E olhando o potencial de mercado com a questão aí da oferta existente.
Então, se está saturado ou não. Então, a formulinha, tá? É essa daqui que vocês estão vendo aqui embaixo, tá? Onde o índice de saturação do varejo é dado, então, pelo número de consumidores em uma área para um determinado produto, vezes os gastos médios, dividido aqui pelo total de espaço da área de vendas, em metros quadrados. Tá? Ou seja, é mais ou menos quanto a pessoa está gastando, qual é o ticket médio por metro quadrado que está ocorrendo ali. Tá? Então, por exemplo, né, esse daqui é um software chamado localização de varejo, que ele vai olhar, por exemplo, essa questão. Por exemplo, levando em consideração aí uma nova loja com 4.000 metros quadrados de área de venda em uma rede de supermercados. Tá? Então, você vai ter ali uma área 1, área 2, uma área 3, que vocês vão ver aqui nesses dados aqui embaixo. Tá, né, de acordo com essas linhas. Então, lá, números de consumidores potenciais, né, gastos médios no período com produtos supermercadistas em reais, gastos totais no período com produtos supermercadistas, tá, em reais também, e assim por diante. Então, para vocês observarem que existem hoje já softwares que fazem essas coisas para a gente. Claro que muitas vezes vocês têm que comprar essa tecnologia. Mas é já um indicador aí que vai te dar se vale a pena ou não você investir naquela área. Tá? Nesse caso aqui, isso daqui é o pessoal do Provar, tá? O Programa de Varejo da FIA, Fundação Instituto de Administração da Universidade de São Paulo. Tá? Só para vocês terem uma ideia. Esse ISV aqui. E aí, uma vez que você viu isso, você vai olhar ali, então, agora, qual que é a área de influência dentro dessa localização geográfica e que vai analisar ali qual é o grupo, qual é a empresa ou grupo de empresas que oferecem aqueles bens e serviços específicos. Isso seria, então, o que a gente chama de área de influência, segundo aí a AMA, que é a American Marketing Association, então é uma definição deles da AMA, que é bem interessante, tá? Que ela está analisando justamente essa questão aí da dispersão dessas empresas em torno de uma área de influência. E a própria AMA classifica essas áreas de comércio em três tipos de áreas, que eles chamam de uma área de influência primária, uma secundária e uma terciária. Tá? Então, o que seriam essas áreas de influência? A área de influência está dentro da sua loja destino, ela pode estar numa zona que a gente chama de uma zona primária, tá? Os pontinhos aqui são os clientes, ou seja, aonde eles vão transitar nessa região. E isso é uma coisa muito interessante, não sei se vocês sabem, as grandes empresas de telefonia celular, elas sabem onde a gente está ou a gente deixa de estar. Né, olhando ali pelo localizador dos celulares. Todos nós, né, damos essa informação. E isso, por exemplo, né, uma empresa de telefonia celular, ela poderia vender essa informação dizendo se tem mais concentração de pessoas ou não naquela região. Por isso que o nosso amigo aí, João Dória, sabia em quantos % estava o lockdown ou não, pelo celular. Mas não é que ele tinha o celular da Viviane, do Clauberson, da Sheila, ou meu. Ele olhava ali esse conjunto de pontinhos, cada pontinho daquele era um celular, se estavam se deslocando próximo ou longe da sua área, da sua zona primária, que seria a sua casa, por exemplo. Tá? Então, esse estudo é muito interessante, porque essa área de influência vai dizer aonde você vai montar o seu negócio. Onde, por exemplo, a zona primária, onde você vai ter de 60% a 75% dos potenciais clientes, ou seja, é onde o pessoal transita mais. A zona secundária vai de 15% a 25% dos clientes e a área terciária de 5% a 10% dos clientes. Ou seja, quanto mais longe dessa loja de destino, maior é a dificuldade, então, de você ter acesso a clientes. Por quê? Porque justamente é mais difícil deles transitarem, ok? Então, isso, por exemplo, é uma área de influência. Geralmente, você pode ter uma área de influência dada por uma grande loja,
ali, e outras lojas menores orbitando em torno daquela grande loja, por exemplo. Todo mundo vai para uma região específica, uma loja específica, mas existem várias lojinhas ali ao redor, ou varejos menores, também que se beneficiam, tá, de ter essa grande loja ali na região, que exerce essa influência, ok? Então, por exemplo, olha que interessante. Isso aqui é um mapa, tá, também aqui de uma região de São Paulo, onde, por exemplo, né, você tem aqui uma região aqui, que é essa daqui, ó, da Epitácio Pessoa, tá? Avenida Epitácio Pessoa, onde você, por exemplo, olharia essa avenida como uma grande área de influência, principalmente aqui, ó, nessa região. Por quê? Olha a quantidade de bancos que existem nessa região da Epitácio Pessoa. Então, se você está pensando, olhando, por exemplo, essa concentração de bancos nessa avenida, você fala, opa, peraí, aqui é uma região que circula muita gente. Então, a depender do meu negócio, do meu varejo, essa região aqui eu tenho que montar alguma loja, algum produto, algum serviço próximo dessa avenida aqui. Próximo dessa avenida. Então, eu posso definir aqui uma área de influência como sendo uma área de influência primária na própria Epitácio Pessoa, uma secundária ao entorno e uma terciária que iria nessa faixa azul aqui que vocês estão vendo. Ok? Isso por um Google Maps, por exemplo, vocês conseguem fazer esse mapeamento. Ok? Uma outra questão, por exemplo, ó, esse daqui é um dado da China Geomarketing, tá, que é uma empresa chinesa, analisando aí, por exemplo, shopping center, essas questões por âncoras, por ramo. Então, geralmente, por exemplo, quando você olha um shopping center, você tem ali, né, o quê? Você tem esse mesmo comportamento. Você tem as grandes lojas âncora, que são aquelas lá onde todo mundo vai, e orbitando ao redor dessas lojas âncora, vocês têm as lojinhas menores. E aí, a depender dessas grandes lojas âncora, você vai ter uma ideia de qual é a renda média familiar que circula próximo daquelas grandes lojas âncora. E a depender dessa renda média que circula em torno dessas grandes lojas âncora, você também vai determinar qual seria, de repente, o preço médio do aluguel. Tá? Agora, imagina também que você tem um shopping center e você pode aplicar essa mesma metodologia ao redor do empreendimento shopping center, olhando também como é que seriam as regiões aí pelas características do shopping center. Tá? Então, isso também é interessante quando a gente olha. E aí você vai falar, poxa, onde que eu vou colocar o meu tipo de negócio dentro dessa região? Gente, até aqui, tá fazendo sentido tudo isso para vocês, sim ou não? Sim, professor, perfeitamente. Tá? Todo mundo pensa que localizar, que montar um negócio, vou escolher um lugar aí e acabou, né? Exato, e não é bem assim, né? Pois é, não é bem assim. Por isso que eu falo para vocês, gente, montar um negócio seguir um conjunto de processos e métodos, e você tem que responder todo esse checklist, para depois falar, poxa, agora eu estou me precavendo e eu estou tudo certinho. Sim, Johnny, é mais complicado do que parece. É mais complicado do que parece. Exatamente. Tá? Para vocês verem. Por isso que eu falei, gente, guardem esses PowerPoints depois do nosso curso, porque ele praticamente é um guia para vocês estudarem aí como vocês montariam um negócio, tá? Tirando a parte financeira. Ele é um guia de estratégia de como montar um negócio. Tá? Outra questão também, a área de influência, né, de lojas que existentes ali. Então, isso também é outro fator fundamental. Então, ali o tamanho, o perfil, as características dessa loja, tá? Quantos por cento é sorte, professor? Puta, Johnny, eu gostaria de saber, cara. Olha, eu acredito que sorte, Johnny, é o cavalo passar na hora certa e você está preparado para montar. A sorte é isso. Tá? Por quê? E o cavalo sempre passa. O duro é quando o cavalo passa e você não está preparado para montar, Johnny. Esse é o pior dos mundos.
né? Então, eu costumo dizer o seguinte, oportunidades elas vão aparecer para todos vocês, para mim e assim por diante. A grande questão é, eu vou estar preparado para montar? É esse o desafio de vocês aí, enquanto profissionais. É vocês terem todos os skills, todas as habilidades, todos os... Eu sei que o Johnny é o Latrell. Entendeu? Eu sei que o Johnny é o Latrell. Latrell não vem mais, pô. Assim, tá sentindo falta do apitinho. Depois eu vou fazer até a música do apitinho aqui para você, Latrell. Então, olha só. O que acontece, gente? Esse conjunto de habilidades e skills é vocês que vão desenvolvendo ao longo do tempo. Eu costumo dizer que, por que hoje todo mundo fala, um jovem montou um negócio e deu certo, não sei o quê. É engraçado, né? A mídia ela só olha essas questões. Mas se vocês olharem, por exemplo, essas startups que dão mais sucesso, a boa parte do sucesso das startups, vocês têm alguma ideia de qual é a faixa etária das startups que dão sucesso, dos donos das startups que dão sucesso? Não tenho a mínima ideia. Pois é, Felipe, não são 23 anos, tá? Isso daí é o que a mídia coloca, mas na verdade, esse daí ela pega isso daí e fala, molequinho de 23 anos, não é verdade. As que dão mais sucesso é na faixa entre os 40 e 45 anos de idade, gente. Tá? Em termos de startups de sucesso, é esse pessoal que tem mais sucesso, em termos de quantidade. A pergunta é, por quê? Porque já tem uma visão, né, de mercado, já tem uma experiência, né? Já quebrou a cara, inclusive, já sabe onde erra, onde acerta. Justamente, é o que nós chamamos de tempo de janelinha, né, Sheila? Exatamente. São os anos de janelinha. Ele tomou na cabeça, ele aprendeu, ele viu lá métodos, ele viu processos, ele viu onde ele errou, o que ele precisa consertar. E mais do que isso, gente, uma coisa que é fundamental, eles formam um network que o jovem não tem. Isso, Johnny, analisa também os riscos. E o networking. Um jovem de 20 e poucos anos não tem um networking importante. Um de 40 e poucos anos tem um networking muito maior. Portanto, isso também vai afetar o sucesso do negócio. Tá? Então, nesse sentido que eu falo que talvez o fator sorte, Johnny, é o cavalo passar. Mas também, se você não tiver preparado, grande coisa ter tido sorte. Tá? Então, nesse sentido, tá, existem empresas hoje em dia que oferecem, tá, essas informações aí para vocês. Algumas são baratas, outras são bem caras. Por exemplo, a AC Nielsen é uma empresa aqui em São Paulo, ela é multinacional, que ela faz essas pesquisas de mercado. E é extremamente caro. Mas, como eu disse a vocês, seguindo esse manualzinho aqui com Google Maps e tudo mais, dá para fazer um trabalho aí também bem legal. Tá? Então, uma outra questão ainda de lojas existentes aí com relação à área de influência, né? Vocês podem buscar isso em clientes, né, em bancos de dados de lojas, tá? E aí você vai entrar no aspecto micro. Qual é a frequência de compra? Qual é o ticket médio deles? Tá? E isso é fundamental que todo varejista, quando monta um negócio, gente, monte banco de dados. É uma pena que às vezes ninguém dá valor a isso. Tá? Se ele não tiver esse registro de clientes aí, ele vai ter que dar um jeito de delinear isso através de dados primários, e isso é custo, é tempo, e às vezes pode não dar certo se não for muito bem feita essa pesquisa. Ok? Outra questão, por exemplo, né, que a gente chama de distância média ao ponto comercial mais próximo, tá? Então, por exemplo, né, quando você olha, né, esse pessoal aqui que está em amarelo, por exemplo, né, é aquele pessoal que caminha menos de 1 quilômetro da região mais próxima. Eu, por exemplo, aqui onde eu moro, eu estou numa região aqui que eu tenho do meu lado a menos de 1 quilômetro a pé. Tá? Eu tenho uma padaria 24 horas, eu tenho uma farmácia 24 horas, eu tenho 3 supermercados 24 horas, 3 supermercados, não, supermercado 24 horas até as 11, 3 supermercados e 2 varejões.
e 2 varejões. Então, por exemplo, é uma região densamente povoada, com muitos prédios, e ao mesmo tempo com poder aquisitivo um pouco mais alto. Então, é uma região aqui, por exemplo, que tem potenciais de mercado. Por exemplo, na minha região aqui onde eu moro, não tem, por exemplo, uma cervejaria. Eu tenho que ir para o bairro do lado se eu quiser tomar uma cerveja de qualidade. Tem uma hamburgueria aqui do meu lado, muito boa, mas não tem uma cervejaria. De repente. Então, eu até estava conversando com um colega meu, tem um potencial grande de consumo nesse sentido. Tá? Então, é isso muitas vezes que a gente tem que olhar também qual a distância média, né, até o ponto comercial mais próximo. Ok? Nesse sentido, também, né, a gente está olhando, tem que levar em consideração a densidade populacional das micro-regiões. Aqui estamos olhando uma região de Campinas, tá? Então, qual seria aqui a densidade populacional, ignorando aqui o potencial dos seus respectivos mercados. Ou seja, né, a população aqui, essas micro-regiões aqui, o quanto ela tem que andar para chegar ali, entendeu, à sua zona de comércio mais próxima. Então, quanto mais claro, mais próximo das zonas comerciais, quanto mais rosa, mais escuro, mais longe das zonas comerciais, ok? Aqui é a mesma coisa. Ó. Agora, aqui você está ponderando pela proximidade a um centro comercial. Então, nessa figura aqui, essa parte aqui, esse círculo verde que vocês estão vendo aqui, por exemplo, né? É uma área aqui subservida em mais detalhes, ou seja, ele está combinando aqui o potencial de mercado agora com a acessibilidade aos pontos de venda. Tá? Então, você pode ver áreas aqui que são subservidas, ou seja, existe um potencial de crescimento ali, por quê? Porque a quantidade de serviços oferecidos, ou de varejo oferecido ali, é insuficiente para atender a demanda local, e, portanto, existe um potencial de mercado muito grande. Quanto mais longe, mais escuro, maior aqui, então, esse potencial de mercado. Essa aqui, por exemplo, é uma região aqui, entendeu, nos entornos de Campinas, que tem ali um potencial de mercado muito grande, tá? É uma região aqui, entendeu, que vai ali para a região de Sousas, pouca gente conhece, eu conheço, mas vale muito a pena, ok? E você pode chegar num nível mais local mesmo, micro, tá? E aí você vai olhar um mapa detalhado ali, olhando ali o potencial, então, de uma localização que é viável ali para você ter ali o seu PDV, o seu ponto de venda, tá? O seu ponto de venda. Então, você consegue chegar até isso daí, nesse ponto. Existem hoje softwares que permitem fazer isso, ok? Então, essas informações, né, para determinar a área de influência, vocês vão fazer o quê, então, ali? Por exemplo, vocês podem fazer levantamento de placa de veículos para obter endereço e plotar no mapa, tá? E isso daí você tem que olhar, entendeu, entidades para conseguir isso. A alocação de clientes, né, no mapa pode ser delineada pela área de influência e, finalmente, aí você pode contratar uma empresa de georreferenciamento justamente para fazer isso daí. E tem empresas que fazem esse georreferenciamento, ok? Então, como buscar essas informações? Por exemplo, né, como é que você buscaria, né, essas áreas de influência aí? Por exemplo, levando aí áreas de influência de 5 diferentes lojas de uma mesma rede de supermercados em São Paulo, cada uma com um tamanho diferente das áreas de venda. Tá? E aí você vai olhando isso daí, tá? Através de zonas de referenciamento. E você pode olhar isso daí, por exemplo, através de mapas. O IBGE tem alguns mapas que ele plota o censo demográfico pela região, então você pode usar isso daí também, olhando em consideração, e com isso você vai fazer aí uma tabela de porcentagem acumulada, olhando esse delineamento da região. Tá? Então, por exemplo, você não precisa contratar um software, dá mais trabalho, mas dá para fazer desse jeito aqui, então. E com isso você montaria, por exemplo, uma tabelinha desse tipo aqui. Tá olhando. Por exemplo, aqui perto da minha casa tem a Praça Pan-Americana. Ali, por exemplo, existem 2 pães de açúcar, tá? 2 pães de açúcar. Um do lado da praça e um outro diametralmente oposto a essa praça.
O que é interessante desses 2 pães de açúcar, você fala, Francisco, mas por que 2 pães de açúcar com menos de 300 metros de distância um do outro? Mas são 2 pães de açúcar completamente diferentes um do outro. O público que frequenta um é diferente do público que frequenta outro. Tanto é que os produtos e serviços oferecidos, tá? Podem falar para o dono do som abrir um lá, tá? Pode fazer sim. O interessante nesses 2 pães de açúcar, André, é que o perfil de consumo de cada um deles é completamente distinto. É completamente distinto, gente. Então, isso vale muito a pena dar uma olhada, tá? E do lado da Praça Pan-Americana, ok? Então, isso eu recomendaria aí, por exemplo, para vocês darem uma olhada. Tá? Então, por exemplo, esse caso de delineamento de áreas de influência, tá? Você vai fazer algumas estatísticas, por exemplo, com porcentagem acumulada, olhando ali em raios concêntricos, né, o quanto você vai acumulando essas pessoas e essas rendas por região, tá? E com isso você chega ali, entendeu? Qual seria ali a influência da sua nova loja. Tá? E aí sim você tem ali uma determinação do tamanho, do perfil, da área de influência, do tamanho da loja e assim por diante, tá? Usando todos esses dados secundários que são disponíveis aí no IBGE, tá? E essa opção de localização, você pode também pensar no seguinte, ó, eu posso montar num local isolado, eu posso montar em centros comerciais naturais ou em shopping centers também. Uma coisa interessante quando nós pensamos em locais isolados, tá? É que você não vai ter problema de dividir tráfego com consumidores com outras lojas. Tá? Então, a questão aqui é se você tem a característica de ser um monopolista ou tem uma vantagem operacional. Por exemplo, nos Estados Unidos é muito interessante. Alguém aqui já foi para a Flórida? Para Miami? Sim ou não? Viviane? Ainda Não, professor. Tá. Mas é uma coisa muito interessante que eu recomendo que algum dia vocês tenham curiosidade de ir, tá? E vale a pena. E assim, preparem ali o bolso para fazer compras, que todo mundo vai para Miami para fazer compra ou para Orlando fazer compra. Uma das coisas que é interessante pensar ali em Orlando ou Miami para fazer compra é pensar no seguinte: você tem que alugar um carro e tem que alugar uma van. Por quê? Porque todas as zonas de vendas, elas estão em malls, em shoppings, a céu aberto, mas muito distantes uma das outras. Muito distante umas das outras. Então, praticamente um dia inteiro que você perde para ir lá naquele local para fazer compras. Em alguns locais ainda, mais ainda, você está numa grande avenida, grande mesmo, de quilômetros, quilômetros e quilômetros, e malls do lado de malls, shoppings do lado de shoppings, de repente. Cada um deles com características, em locais isolados do grande centro comercial. A vantagem é fácil acesso, deslocamento sem custo e estacionamento barato, por exemplo. Ok? Legal? Outra questão, você pode pensar nos centros comerciais naturais. Nesse caso, eles surgem, né, com um crescimento natural da cidade. Então, nesse sentido, nós estamos falando aí, né, que eles vão surgir de forma espontânea, não planejada, justamente, às vezes, para atender às necessidades locais e que, com o crescimento, vai se constituindo ali um centro comercial natural. Por exemplo, o centro de São Paulo, né, ou a Avenida Paulista, Berrini e assim por diante. Tá? São centros comerciais naturais que foram surgindo ao longo do tempo. Ok? Você também tem outras questões, né? Esses centros comerciais aí também naturais, né? Eles vão atraindo mais varejistas ao longo do tempo e, portanto, com o tempo, se não tiver um planejamento, por si só, eles vão se tornando fontes depois de fuga dessas pessoas, tá? Então, muitas vezes, apesar de eles estarem localizados na região central ou em distritos ou bairros, se há uma conurbação muito grande desses centros comerciais,
pode ocorrer que num período seguinte, num tempo seguinte, ele se torne, em vez de uma vantagem, uma desvantagem para montar um negócio. Tá? Por outro lado, você tem os shopping centers, que já são centros planejados, ou seja, tem o administrador do shopping, que constrói lá o empreendimento shopping center, que vai lá e estabelece as lojas âncoras, quais são os serviços, lanchonetes, tudo mais, levando em consideração também todas aquelas variáveis que a gente falou. Qual é o adensamento populacional, qual que é o público-alvo e assim por diante. Tanto é, senhoras e senhores, que quando você vai olhar os shoppings de São Paulo, cada shopping de São Paulo tem um público-alvo distinto. Tem um público-alvo distinto. A característica do consumidor que frequenta aquele shopping é diferente. É muito interessante isso. Se você vai, por exemplo, no Iguatemi, o Iguatemi, você olha ali que é uma classe alta, tá? E alta tradicional, por exemplo. Já, por exemplo, se você vai num shopping, por exemplo, aquele que tem na Marginal, que é o... Esqueci o nome dele lá, dos prédios agora. Oh, meu Deus. Na Marginal. Não, não é o Center Norte, não. É que eu falo que é o shopping do Novo Rico. É o Tietê? Não, não. Na Marginal aqui. Expo Center Norte? Não, gente, não. O Cidade Jardim. West Plaza? Não. Olha lá, gente, todos os shoppings que vocês falaram são shoppings, entendeu, que não são concorrentes, entendeu, do Iguatemi. É um outro público-alvo. O Cidade Jardim, eu falo que ele é o shopping do Novo Rico. É aquele cara que ficou rico agora, que quer me ostentar, ele vai no Cidade Jardim. Diferentemente daquele que é rico por tradição já, ele não vai no Cidade Jardim. Ele frequenta ainda o Iguatemi. Agora, por exemplo, o West Plaza já não é uma classe rica que frequenta. É um pessoal mais baixo. O Ibirapuera é uma classe média. Né? Se você vai, por exemplo, num shopping paulista, né, um shopping D, é um pessoal classe mais baixa ainda. Ou seja, por cada um desses tem uma característica distinta, levando em consideração a região ali e o perfil daquele grupo de consumidores. Prestem atenção nisso, vocês vão ver, é muito interessante. Tá? E aí, claro que isso está relacionado às vantagens que o shopping pode fornecer, né? Rateio de custo com segurança, ar-condicionado, vigilância, manutenção, né? As promoções, às vezes o shopping faz uma promoção, então você pode ratear essas promoções, tá? E aí, a questão do lançamento, né, de um empreendimento de shopping center, muitas vezes você tem que olhar o seguinte, né? Vai lançar um shopping novo, vale a pena montar uma loja nesse shopping novo ou não? Qual é a questão que você vai analisar? É justamente o seguinte, poxa, a empresa que está lançando esse empreendimento de shopping center, ela tem uma experiência anterior bem sucedida? Isso é uma coisa. É que nem comprar um prédio, gente, nem comprar uma casa, um apartamento. Você tem que avaliar muitas vezes, se você vai comprar ele na planta, poxa vida, essa empresa que construiu, ela tem tradição? Ou de repente, eu começo a pagar e a empresa quebra no meio? Então, é a mesma coisa aqui. Quais são as cláusulas contratuais que esse empreendimento de shopping center vai me fornecer? Elas são adequadas? Qual é o custo de aquisição da loja ou do aluguel? Qual é o nível de concorrência na região? Qual é o público-alvo desse shopping? Então, tudo isso tem que ser levado em consideração também. Então, por isso que eu disse a vocês, se você vai lá, por exemplo, e vai montar uma loja no West Plaza, provavelmente o tipo de loja que você vai montar no West Plaza é diferente do Iguatemi, por exemplo. Pode ser que não sejam as mesmas lojas. Então, você tem que levar em consideração isso daí. Ok? Então, o que você vai considerar para uma nova loja, né, num shopping center? A questão da interceptação, ou seja, né, a localização entre a acumulação atrativa das pessoas naquela região, a compatibilidade, tá, do seu produto, do seu serviço com aquela região, a acessibilidade e o congestionamento de lojas, gente. Ninguém quer ir também no shopping que você tem um baita congestionamento de lojas.
tem gente que paga para não ir. Então, tudo isso você vai levar em consideração no lançamento de uma nova loja, tá? Qual que é o princípio da interceptação, então? É justamente as qualidades específicas de um local de comércio, tá? Que tem a capacidade de atrair aquele consumidor de acordo com a locomoção dele dentro do empreendimento shopping center. Tá? Então, aí, a gente vai olhar a região de origem e a região de destino do consumidor. Então, essas duas variáveis são fundamentais. Tá? Então, por exemplo, a origem e destino é área residencial ou são complexos de escritórios? É área industrial ou de comércio? E aí, sim, o shopping center vai entrar nisso daí. Então, isso é fundamental, olhando essas questões de origem e destino. Então, por exemplo, né, determinando a região de origem e destino, olhando, né, quais são as ruas e avenidas que conectam essas regiões, qual é o volume de pessoas que percorrem esse trajeto, quais são os pontos de encontro desses trajetos, e qual que é o melhor ponto para interceptar esses consumidores. Tudo isso tem que ser levado em consideração. Ok? Outra questão também é o princípio da acumulação atrativa. O que seria a acumulação atrativa? Né? Aí é o aglomerado que vai ter aí de varejistas nessa região, né, ou nesse empreendimento shopping center, que vai exercer atividades similares ou que são complementos e que vai atuar aí sobre os consumidores. Tá? Que podem permitir que eles fiquem dispersos ou isolados, gente. Então, isso também é muito importante. Então, por exemplo, aqui em São Paulo, você tem Rua de Lustres e iluminações, por exemplo, da Consolação. Você tem ali vestidos de noivas na Rua São Caetano e material elétrico e eletrônico na Rua Santa Efigênia, por exemplo. Ou seja, são já ruas muito bem específicas, né, que tem esse princípio aí da acumulação atrativa. Ou seja, pensou em eletrônico, todo mundo vai na Santa Efigênia. Todo mundo vai na Santa Efigênia. Aqui na Rua dos Pinheiros, quando você pensa em fechaduras e portas e assim por diante. No Brás, quando você pensa em roupas. Tá? Então, a princípio da compatibilidade. Nesse caso aqui, quando diferentes negócios, né, varejistas, estão localizados em um mesmo centro comercial, mas, porém, oferecem produtos complementares. Então, você tem lá uma padaria, um açougue, uma farmácia, um pet shop, uma lavanderia, e assim por diante. Então, o que acontece muitas vezes? A pessoa vai lá para fazer um conjunto de coisas que são complementares. Então, nesse sentido, vale a pena eu montar uma loja? O que eu estou oferecendo é compatível com isso que já tem ali na região? Tá? Ou a questão também do princípio do congestionamento, ou seja, a mobilidade da pessoa. Então, é fácil chegar nesse local, eu tenho como estacionar um carro, eu tenho como ser atendido, isso é muito difícil. Por exemplo, eu tenho um amigo meu, que ele tem uma bicicletaria, e ele tem produtos muito bons lá. O grande problema do negócio dele até certo ponto, até um tempo atrás, era que era muito difícil na bicicletaria dele, porque não tinha estacionamento. Não tinha estacionamento. Então, você vai lá levar uma bicicleta cara para consertar, não dava para levar. Então, o que ele fez? Ele mudou o ponto dele para um prédio do lado, que tem estacionamento subterrâneo. Ele falou, Chico, eu pago até um pouco mais caro, mas agora eu tenho muito mais clientes. Por quê? Porque ficou fácil da pessoa acessar esse local. Tá? Então, você tem que ficar olhando sempre essa questão aí da acessibilidade. Também. Então, se eu consigo estabelecer facilidades para que o consumidor, o potencial consumidor, consiga chegar àquela loja ou àquela região e realizar a compra. Ok? Então, que fatores vão ser considerados aí nessa questão? Aspectos demográficos locais, ou seja, microdados ali da região. Então, é a base perfil populacional da região, a renda familiar, número de residências, percentual da população-alvo que faz parte do seu público-alvo e o estilo de vida, ou seja, que tipo de pessoa que frequenta ali, qual é o estilo de vida dessa pessoa. E isso também, tá, gente, está caracterizado de acordo com a região.
Ok? Então, por exemplo, se você pensa numa região ali, como por exemplo a Vila Madalena, você está pensando num pessoal que tem um estilo de vida mais boêmio, de repente. Se você está pensando num pessoal que mora mais próximo da Paulista, na região da Alameda Santos, você está pensando num cara mais um executivo, um workaholic, um cara mais voltado para o trabalho. E assim por cada região, de repente, São Paulo, você tem vários fatores aí, desses aspectos demográficos locais que você pode considerar. A estrutura e compatibilidade do varejo local. Então, tem congestionamento nas lojas? Qual é o número e tipo de lojas que tem na região? Né? Qual é o número, porte e força desses concorrentes diretos? Quais são as atividades cooperadas ali, ou seja, quais são aquelas complementares? Então, tudo isso também é fator a ser considerado. Mais do que isso também, qual é o nível de acumulação atrativa, como a gente viu, o nível de compatibilidade, a afinidade do posicionamento e qual seria a complementariedade com outros varejistas. Por exemplo, aqui, eu penso muito nisso nessa cervejaria aqui, que seria uma coisa interessantíssima. Por quê? Porque do lado desse hambúrguer, que é muito bom, eles não têm cerveja, uma cervejinha deles no máximo é uma Heineken, e do outro lado tem uma pizzaria delivery que faz uma excelente pizza, uma excelente esfirra e um excelente beirute. No entanto, não tem uma cerveja. Não tem uma cerveja. E se você pensar, poxa, a cerveja, uma cerveja mais premium, ela seria um complemento desses outros dois serviços, desses dois. Então você teria ali uma complementariedade, por exemplo, aqui na região onde eu moro, desse produto. Ok? Qual é o fluxo de trânsito aí de veículos e acessibilidade? Então, número de veículos, qual é o tipo de veículo que frequenta, qual é a disponibilidade de estacionamento, qual é a fluidez do trânsito também. Então, aí está pensando quais são as grandes vias, número de pistas, limite de velocidade, radar, congestionamento, quais são as barreiras, tudo isso também, gente. Eu sei que naquela região, por exemplo, se faz muita blitz. Putz, então se faz muita blitz, talvez ali montar um bar não seja o melhor local, por exemplo. É uma possibilidade. E acontece, gente. Ok? Também a disponibilidade de frequência de transporte público, ou seja, tem acesso ali por ônibus, tem acesso por metrô, qual é a quantidade de número de pessoas, o tipo de pessoas que usam esses tipos de modais, por exemplo, de transporte, ok? Outra característica também do ponto, né? Número de vagas, distância entre um carro e outro no estacionamento, visibilidade do ponto, exposição, se está na esquina ou no meio, tamanho, formato, qual o estado da construção, qualidade de entrada e saída, tudo isso são fatores que vocês vão ter que levar em consideração, tá? Além disso, aquela questão que a gente já falou, vou adquirir o imóvel ou vou alugar? É um imóvel que está dentro de um prédio, então tem um condomínio. Se é um condomínio, também tem períodos de funcionamento. Então, por exemplo, dependendo da minha atividade, eu não posso ficar até tarde da noite, ter limitações de horários. Tem a questão também do barulho, se são zonas que podem ter mais barulho ou menos barulho, quais são as facilidades existentes na região. Tá? Fatores legais como zoneamento, impostos, restrições à operação, ou seja, esses horários de funcionamento também são fundamentais. Então, tudo isso, gente, são fatores aí fundamentais, ok? Perguntas, gente. Alguma dúvida até aqui? Para mim, tranquilo, professor. Gente, vocês viram... Tranquilo, professor. Maravilha. Vocês viram quantas variáveis são para uma localização varejista? Não é pouca coisa, né? Exato. Não é pouca coisa. Não é pouca coisa, gente. Então, beleza. Então é o seguinte, para a próxima aula, tá? Vocês vão fazer o seguinte, gente. Vocês vão abrir uma loja. Tá? Eu quero que vocês pensem numa loja que vocês vão abrir e vocês vão definir a localização dessa loja. E vocês vão ter que me justificar por que você escolheu aquela região.
por que você escolheu aquela região. Então, vocês vão ter que levar em consideração a análise de todas essas variáveis. É claro que vocês não vão conseguir todas elas, porque algumas demandam aí análise de mapas, mas vocês têm aí como buscar essas informações, de repente, em IBGE, entendeu? Na própria Prefeitura de São Paulo tem muita base de dados legal, para tentar justificar o porquê que você está abrindo aquela loja naquele local específico, tá? Alguma dúvida com relação a esse exercício? Sem dúvidas, professor, tranquilo. Não dúvidas. É interessante esse exercício, gente, que vale a pena vocês fazerem ele com carinho, porque vocês vão ver quanta coisa, quanto detalhezinho tem a partir daí. Tá bom? Perguntas? Tranquilo, professor. Maravilha. Gente, vocês querem continuar ou paramos por aqui? Silêncio sepulcral. Professor, vamos parar e deixa eu perguntar, qual é a data para entregar esse trabalho? Porque nós estamos iniciando o PAI, então, para mim, nós estamos bem empenhados no PAI, porque tem que ser, né? Porque não vai ter apresentação, então tá bem complicado o PAI para nós. Quantos dias você ia dar para nós para estar entregando esse trabalho para você? Olha, gente, eu teria que pedir isso para vocês me entregarem a semana que vem, mas eu vou dar o seguinte, eu vou dar para vocês até o dia 16, tudo bem? Para vocês me entregarem? Porque eu preciso disso para dar a nota. Esse vai ser o último trabalho que eu vou dar para vocês para dar nota. Então, eu vou fazer o seguinte, gente, como é um trabalho mais complexo, eu estou dando aí 10 dias para vocês, 11 dias, para vocês elaborarem. Então, faça esse trabalho bonitinho, bem, tá? Ele vai valer de 0 a 3, e aí eu vou dar a nota de acordo com a quantidade de detalhes que vocês me fornecerem, tá bom? Tá? Porque aí esse é a segunda nota para vocês, tá? Então, por favor, caprichem nisso daí, ok? Eu não vou conseguir dar, esse é o único trabalho que eu vou conseguir dar agora. E aí depois vocês já têm a prova na semana que vem, a prova vem até aqui, essa parte da matéria, tá? Que a gente está falando até hoje, e aí depois, passando a prova e tudo mais, aí falta só eu abordar com vocês a última parte, que é justamente falando aí sobre atacado, tá? Atacado é muito pouca coisa, a gente vai falar rapidinho sobre atacado, tá? Porque, apesar de ser gestão de varejo, eu gostaria de falar um pouquinho de atacado, que eu acho que é legal, tá? Também, e aí vou falar também uma parte histórica, só falando um pouquinho também da evolução do varejo, tá? Isso é legal só para a gente entender um pouco a parte da história, ok? Da evolução do varejo, como isso começou, para onde foi, e a gente tentar fazer aí uma ideia de quais seriam aí o futuro do varejo no Brasil e no mundo, tá bom? E aí a gente encerra o curso, tudo bem, gente? Perfeito? Maravilha. Então, um bom final de semana para vocês. Johnny, espero que sua mãe esteja melhor, Latrell. Tá? Espero que esteja melhor. Sua mãe está melhor? Ah, maravilha, cara. Maravilha. Beleza, então, gente. Se cuidem. Nos vemos, então, na próxima semana, tá bom? Um abração aí a todos. Ok, professor. Obrigada. Obrigado. Boa noite. Obrigada. Gente, tchau. Tchau, turma.